Em que situações é que o juiz eleitoral sai lá do fórum eleitoral para ir lá numa sessão? Quais são as situações mais comuns que o senhor já viveu? Na eleição, nosso comportamento enquanto magistrado, há uma modificação sensível. No nosso dia a dia, por exemplo, eu sou juiz estadual. Então, na Justiça Comum Estadual, que eu exerço a jurisdição aqui em Iguatu, na minha titularidade, na primeira vara criminal, e respondo também por tempo indeterminado na comarca de Oroz, já respondi também por Quixelô, as daqui da região, basicamente são essas. Então, nesse trabalho de Justiça Comum, nós temos a nossa atuação é muito mais discreta, é muito mais de gabinete, nós falamos por último, mas o comportamento exigido para quem vai atuar na Justiça Eleitoral, como juiz eleitoral, promotor eleitoral, é uma postura muito mais ativa, muito mais diligente, muito mais participativa. Então tem que haver um acompanhamento, uma fiscalização mais de perto, né? Então esse trabalho a gente já vem fazendo, é por isso que eu participo também indo fiscalizar os atos de campanha, não só no intuito de fiscalizar, mas também de que aquelas pessoas que lá se encontram, elas vendo a presença do juiz eleitoral, do promotor eleitoral, da polícia, ela também se sinta segura a sair de casa, ir para as ruas, exercer o seu papel enquanto cidadão e revelar a sua preferência política, né? Então a gente faz esse trabalho durante toda a campanha e no dia da eleição, como não poderia ser diferente, esse dia, por excelência, sim, nós estamos na rua, nós já temos mapeado os principais locais de votação, onde há mais sessões e onde historicamente houve maior conflito. Existem mais problemas, né? Isso. Então a gente busca, a gente não cria nada novo, a gente vai buscar do que já aconteceu, e com base nisso aí nós fizemos o levantamento dos principais locais. Nós temos, por exemplo, a identificação onde cada um dos candidatos locais, eles votam aqui em Iguatu. Então nós já passamos também isso para a polícia, para pedir um reforço de segurança em todos esses locais. A questão da necessidade de uma observância no final da votação, a partir das 16 horas, um cuidado redobrado para que não haja movimentações ruidosas, a aglomeração de pessoas com roupas padronizadas, enfim, tudo isso já foi detalhado e discutido e planejado. O Marcel lá da Rádio Mandacaru FM perguntando o seguinte: é importante o doutor frisar sobre a situação do transporte do eleitor. Existe alguma mudança para este ano? Existe. Boa pergunta. Agradeço a pergunta. Foi editada uma portaria. Então, historicamente, a Justiça Eleitoral ela fornecia o transporte do eleitor gratuitamente. Então, nós recrutávamos, requisitávamos uma série de veículos, ficavam à disposição da Justiça Eleitoral e realizavam esse transporte. Esse ano não vai haver. Por qual motivo? Nós já temos uma boa quantidade de eleitores que participaram da biometria, e os novos eleitores, a partir da pandemia, que não participaram da biometria, mas já foram colocados para votar próximo do seu local de votação. Então o local de votação dele, ele tem uma distância aproximada de até 2 quilômetros, sendo dispensável a realização desse trabalho, inclusive muito oneroso, que era feito da disponibilização do transporte para o eleitor. Hoje em dia se entende que ele já consegue se deslocar e ir até o seu local de votação sem depender desse fornecimento por parte da Justiça Eleitoral. Essas sessões estão mais próximas do próprio eleitor, mais né? próximas. Facilitaria a vida de cada um. Entidades pedem que o Tribunal Superior Eleitoral proíba mesários de usar a camisa da seleção brasileira nas eleições, vestimenta muito associada a uma ala política, tanto de um lado como do outro. Alguma informação especial para isso? Até o momento eu não fui cientificado. Assim, pelo menos até onde eu sei, não foi estabelecida nenhuma resolução do TSE ou do TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, havendo uma regulamentação em relação a isso aí. Tá certo. Já são 12h52. Objetivando proteger o exercício do voto de toda e qualquer ameaça concreta ou potencial, o transporte de armas e munições será proibido no dia das eleições, né? Um dia antes e um dia depois. Como é que será o trabalho da Justiça no resguardo dessa norma? Também em relação a esse tema, nós já nos reunimos também com todo o corpo de segurança, mas é preciso esclarecer: o profissional que tem porte de arma e ele estiver de serviço,
Ele está plenamente liberado e o porte dele não é suspenso, obviamente. Ele precisa trabalhar e ele precisa assim o fazer com total segurança. Então já houve orientação também para a tropa da Polícia Militar, orientação com o delegado regional da Polícia Civil. Eu falo deles porque notadamente são os policiais, a grande maioria dos que possuem porte de arma, né? Então todos eles já foram orientados nesse sentido. Se ele tiver a paisana, é preciso cautela assim, e bom senso para distinguir, porque por exemplo, a Polícia Civil ele não trabalha de forma fardada, de forma ostensiva, não necessariamente, né? A Polícia Militar, há diversos militares que estão de serviço, mas eles não vestem a farda. Então, há uma forma procedimental de organização interna da instituição. Então tudo isso a gente já conversou, já alinhou. Caso ele seja abordado, ele se identifique e diz quem Exatamente, é ele, né? Ele tem a forma de se identificar, né? E Paulinho, eu sempre trabalho com a boa fé das pessoas, e todos eles são funcionários públicos, e eu tenho certeza que ninguém vai... Porque essa preocupação é muito mais nacional, aqui a gente não tem visto, mas eu tenho certeza que todos eles vão colaborar com a Justiça Eleitoral. Ninguém vai estar exibindo arma em sessão eleitoral, constrangendo mesários ou quem quer que seja, ou eleitores, enfim. Logicamente que se isso acontecer, que seria algo gravíssimo, ele seria preso em flagrante, com muitas complicações para a vida e para a carreira dele. Responder a processos e tudo mais. Tudo, né? Essa pergunta que o ouvinte nos mandou aqui, acho que o doutor já falou também, se a gente levar um parente próximo para votar, tem algum problema? Se eu levar um parente ou um vizinho para votar, eu estou na minha casa, o vizinho, pai, me dê uma carona, eu posso ir votar, me leve. Existe um crime que é o transporte irregular de eleitor, né? E esse transporte interessado, mas pessoas da família que vão ali de carona, ou mesmo o transporte irregular, a pessoa exerce o trabalho de taxista ou tem uma Topic para exercer essa função regularmente, entendeu? E tudo isso está autorizado, obviamente. Eu posso dar carona para o meu vizinho? Me leva ali até a sessão. É possível? Tem algum tipo de problema? Eu poderei ser abordado por alguém achando que eu estou fazendo esse transporte de forma irregular? A lei tem essa subjetividade. O que a gente vai analisar é se esse transporte é interessado ou não. Né? Tá certo. Ou se é um caso isolado, ou se a pessoa está fazendo isso com toda a vizinhança, enfim, né? São diversas circunstâncias que precisam ser observadas. Para votar, né? Tá certo. Eu queria que agora, nós estamos chegando no finalzinho, Michel, nós estamos nesse pool de emissora de rádio. O que é que você gostaria agora de deixar aqui, de esclarecer para quem está nos ouvindo, de forma técnica, você que acompanhou todo o processo, né? Obviamente, a gente viu, né? Porque acompanhou aqui no Fórum Eleitoral toda a preparação para esse dia, né? O que é que você teria agora para dizer para essas pessoas que vão trabalhar, que vão votar, acerca do que vocês prepararam para esse dia? Doutor Eduardo já abordou muito bem quase todos os pontos, acho que todos os pontos praticamente do processo. Só não esqueça de falar sobre a mudança dos locais de votação, estão me pedindo aqui. Bem lembrado. E aí a gente sugere que os eleitores se informem antes do seu local de votação, tá? Baixem o aplicativo título na Play Store ou na loja da Apple. Só pode baixar até amanhã, Só pode baixar até amanhã, no domingo da eleição. O TSE não vai permitir o download desse aplicativo por motivos de congestionamento do sistema. E aí sugerimos que vocês já procurem saber onde vão votar. Qualquer dúvida também pode ligar para o número 148, que ele vai estar à disposição para atender. E de antemão já avisamos que tivemos algumas mudanças aqui em alguns locais de votação. A antiga escola Adail Barreto, todas as sessões dela foram realocadas para a escola Amélia Figueiredo, que fica ali na 13 de maio, no finalzinho da 13 de maio, da rua 13 de maio. Lá perto do posto de saúde, como é chamado, né? Em frente ao posto de saúde, sim. E as sessões da antiga escola São José foram também realocadas para o campus multi-institucional, que é onde funciona a URCA, a UES e o Centec. Aqui na Dário Rabelo. Sim, na Dário Rabelo. Que hoje é o local com o maior número de sessões, tá? Sim, são 13 sessões lá, dá mais de 4.100 eleitores no total. Muita gente. A tendência é que lá fique sendo o maior local de votação, por também ser um lugar muito amplo, muito espaçoso, né? Tem estacionamento, é bem confortável. E também bem central, né? Bem no centro da cidade. Então, Michel, assim, no formato geral, está tudo preparado. Sim, e aí a gente agradece também, como já falamos algumas vezes, a colaboração de todos os voluntários e deixar aberto o espaço para que, caso alguém queira trabalhar de mesário
não só agora, mas nas próximas eleições ou até mesmo no segundo turno, caso exista segundo turno, que eles podem se inscrever como mesários voluntários no site do TRE do Ceará. E se tiver alguma dúvida de como se inscrever lá, pode entrar em contato com a gente pelos telefones que a gente faz a inscrição, tá? Mas eles já estão convocados automaticamente, não? Não. Não, né? Tem que ter todo o processo de novo? A gente entra em contato antes para saber se a pessoa está disponível ainda para trabalhar como mesário. Então ele se inscreve lá, fica no banco de dados e surgindo vagas a gente vai contatando eles. Legal. Doutor Eduardo André Dantas, o juiz eleitoral responsável pela 13ª zona que compreende Iguatu, Quixelô e o Cedro. Qual seria o seu recado final para quem vai, como o senhor disse, exercer o direito de cidadão no próximo domingo? Eu não sei como é que está a questão do tempo. Mas pode ficar à vontade. Estamos aqui para rapidinho, informar. é só a questão da chamada Lei C, que eu acho que já foi... Sim, pois não. Já foi noticiado, né? Mas é bom o senhor dizer novamente, né? Quem não conseguiu catar, vai captar agora, né? É só a questão do horário. Então, é a partir das 0 horas do sábado para o domingo, até às 18 horas. Proibida a venda, o consumo de bebidas alcoólicas em locais abertos ao público. Isso é algo que tradicionalmente já vem sendo feito. Foi editado uma resolução pelo Tribunal Regional Eleitoral. Nós já encaminhamos para pleno conhecimento da imprensa e de todos os setores de segurança para que façam esse reforço também com os bares e restaurantes. E uma observação para o eleitor: no dia da eleição, para que ele fique ciente de que ele pode realizar a sua manifestação individual e silenciosa, da sua preferência. Então, eu sempre sou muito indagado se eu posso colocar uma camisa expressando a minha vontade. Pode usar um broche, um disco, um adesivo, um bottom, pode. Posso transportar eu segurando uma bandeira, também a legislação autoriza, certo? Contanto que essa manifestação ela seja individual e ela seja silenciosa. Então, aquela reunião de pessoas, ainda que não esteja pedindo voto, mas está para fazer baderna, zoada, barulho, ele já está cometendo uma irregularidade. A mesma coisa também das pessoas que intencionalmente ou não, mas começam a fazer padronização de vestuários. Então, diversas pessoas utilizando o mesmo padrão de vestimenta e andando de forma aglomerada nas ruas. Tudo isso será combatido também. E orientar também para que o eleitor ele não faça abordagem, aliciamento ou convencimento, ou tentativa de convencimento de quem quer que seja. Ainda que sejam pessoas próximas, amigos, familiares. Mas o dia de pedir o voto, o dia de tentar convencer alguém a respeito do voto, isso vale também para os candidatos, ele se encerra no sábado, 10 da noite. Então, eu sempre costumo dizer que a hora de gastar saliva, sola de sapato, tudo isso se encerra às 10 da noite. A hora de distribuir santinho, material, tudo encerra no sábado, às 10 da noite. No domingo, é preciso que haja tranquilidade e respeito o trabalho de quem está ali para servir a justiça e aquele ambiente que vai consagrar a democracia. Bom, esse pool de emissoras de rádio agradece por sua participação, esperamos e desejamos que seja tudo tranquilo, doutor. Paulinho, eu que agradeço, muito obrigado e me coloco sempre à disposição.